A Mastrella Consultoria é uma empresa educacional que já está no mercado desde 2010 e também desenvolveu o sistema de leitura e produção de texto. A gente está aqui com uma professora de redação, que também é a dona dessa empresa. A gente vai entrevistar ela um pouquinho. Professora Ana Lúcia, como surgiu a ideia do Mastrella? Na verdade surgiu a partir da preocupação que eu tinha com os meus filhos, né? Começou na educação infantil, que eu via que faltava um pouquinho a preocupação de formar bons escritores. E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a pesquisar e aplicar as minhas ideias, e por isso eu formei aí uma metodologia de leitura e produção de texto funcional para acelerar o processo de aprendizagem. E como surgiu as ideias das obras personalizadas para os alunos? Na verdade, essa ideia partiu da verificação que eu tive em relação aos alunos, o que eles percebiam, né? O que ele fazia com que eles se motivassem a escrever, o que na verdade, que estratégia que eu tinha que adotar para que eles assumissem uma maior responsabilidade em relação à produção de texto. Aí eu pensei num processo e dei a ferramenta, que é o livro. E esse livro, ele acaba mexendo um pouquinho com a autoestima de vocês, porque vocês vão se sentir autores. Sim. Responsáveis por um livro personalizado. Então, vocês não vão escrever de qualquer jeito. Então, a ideia do livro surgiu a partir disso. E também por conta da própria literatura, a qualidade dos textos, darem modelos de bons textos para vocês. Tá? E como funciona a seleção dessas obras para todos os segmentos da escola, tipo infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio? Na educação infantil, a seleção pontual são contos de fadas, mas assim, todo o trabalho, ele por exemplo, a publicação dos livros lá é todo pedagógico, então a letra tem que ser em caixa alta, tem um tamanho, uma fonte específica para criança pequena para ajudar na alfabetização, né? Então, todo o formato do livro envolve essa questão técnica também. Contos de fada porque traz esse universo mágico. Então, para o infantil é o ideal. Já para o Fundamental 1, a gente tenta conservar um pouco até o 5º ano essa ideia da ficção, do lúdico, da escrita lúdica, né? Já para o Fundamental 2, a seleção foi feita em função de atender o conteúdo do médio. Então, por exemplo, os livros adotados, eu vou dar um exemplo muito simples. No 8º ano, a gente adotou mitologia grega e mitologia latina. São histórias, né, de deuses, heróis. Porque é um conteúdo que depois, lá no ensino médio, vai ser retomado. Então, se você vai para o ensino médio já sabendo, eu, como professora, ganho tempo. Né? E no ensino médio, a seleção é também em função do vestibular. Daí é mais claro para todo mundo, né? Como fica a questão dos direitos autorais dessas obras? Bom, elas são obras reconhecidas por serem de domínio público. São obras muito antigas, né? E que a regra geral a partir de 100 anos pós-publicação, ela cai em domínio público. Então, por exemplo, Cidade às Serras é uma obra do Eça de Queiroz do finalzinho do século XIX. E o que faz essa questão de poder trabalhar com uma obra como essa, desde que eu crie em cima dela? A função dela aqui é ter a história, mas também com os meus processos de produção de texto. Então, aqui no meio, eu tenho espaços para você escrever. Então, essa ideia, essa releitura da obra para redação, foi ideia minha. Aí, o que eu tenho que fazer? Aí tem o registro na Biblioteca Nacional que garante a possibilidade, a legalidade da comercialização dessas obras. Sim. Tá bom? O que é coautoria? Coautoria é a parte mais legal do projeto, né? Então, por exemplo, o 9º ano aqui, ele trabalha com a obra Dom Quixote, tá? Então, eles vão ter aqui espaços, eu vou mostrar aqui para você, Gabi, espaços de produção de texto, por exemplo, né? Então, aqui, você tem a história do Dom Quixote, que é um cavaleiro andante, né? Na história não tem as regras da cavalaria, as regras de cavalaria. Então eu deixei um espaço para vocês inventarem,
pesquisarem, buscarem e fazer uma produção de texto preenchendo aquilo que o autor deixou de falar. Essa é a ideia. Então, coautoria é você escrever junto com o escritor. Qual o diferencial que o sistema de leitura e produção de texto que o Maestrelo traz para a escola? Na verdade, foi um trabalho de bastante pesquisa. Fiquei muito tempo na Unicamp, fuçando lá, né, vendo quais os caminhos, porque sempre a produção de texto, para você aprender, é muito demorado, né? O processo é muito demorado. E eu não me conformava, eu queria acelerar o processo. Então, na verdade, os benefícios, né, que esse trabalho traz é um aceleramento e um valor maior que você dá à produção de texto. E você ganha muito com isso, porque o vestibular, muitas empresas hoje, elas pedem a redação como um processo seletivo. Então, o benefício que eu tento trazer para a escola é acelerar o processo de aprendizagem da redação. Tá bom? Gente, então foi essa a nossa entrevista. A nossa conversa foi bem esclarecedora. Eu amei ter essa conversa. Muito obrigada, professora. Obrigada eu, Gabi.